Então, querido, eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou acompanhasse aqui no telão, Gênesis 9:9. A gente acabou de ler ainda há pouco no início do culto, mas vamos ler juntos. No 3, vamos lá? Vou e com seus futuros descendentes. Pai, Tu és o nosso Salvador. A aliança feita contigo não pode ser quebrada, porque Tu és perfeito, Tu não falha. Por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti. Fala o nosso coração de uma forma profunda, Pai. Amém. Senhor, queridos, eu orei, falei com o Senhor e disse, Senhor, o que Tu queres falar ao nosso coração? E falar de alianças, se você perguntar para alguém o que significa aliança para você, eu perguntei para o Felipe vindo para cá, eu falei, Filipinho, o que significa aliança? Eu me admirei com a resposta dele. Ele disse, pai, aliança é você casando com a mamãe. Aliança é aquela que Jesus deu para a gente, não foi, amor? Ele começou a falar e eu falei, rapaz, ele está pregando. Ele disse, pai, se você quiser que eu ministre, que eu fale lá, eu falo. Eu disse, é verdade, Felipe. É. Mas você tem que me convencer, ele falou. Uma figura. Mas eu queria que você perguntasse para alguém, aí que está do teu lado assim, o que é aliança para você? E vê o que ele responde. Preste atenção que você vê que tem resposta. Pergunta para a pessoa da direita e da esquerda. Você vai ver que tem respostas diferentes. Cada um tem um significado de aliança. E eu trouxe aqui, o Senhor colocou em nosso coração, para que a gente fale sobre duas características de que a gente observa na vida de alguém quando essa pessoa tem uma aliança. São duas características. E essas duas características, elas estão muito ligadas aos dois maiores mandamentos. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as... E o segundo maior mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, de todas as características que a gente podia destacar sobre quando a gente observa alguém que é aliançado com o Senhor, que tem aliança com Deus, eu quero destacar apenas duas. A primeira característica é os dois sinais de alguém que tem uma aliança com Deus. A primeira é alguém que tem um relacionamento com Deus. Qual é a diferença? Todo mundo que é crente não tem relacionamento com Deus? Não, querido. Nem todo mundo que é crente tem relacionamento com Deus. Nem todo mundo que está aqui, por exemplo, tem relacionamento com Deus. Porque relacionamento, ele tem uma coisa que a gente aprende com o relacionamento, é que a gente se parece com aquilo que a gente se relaciona. É verdade ou não é verdade? Quando a gente casa, por exemplo, a gente começa a se... tem casais que a gente olha e fica... São tantos anos que eles estão juntos, e que a gente olha assim, caramba, eles acabam se parecendo. Eles, às vezes, não só com atitude, às vezes até fisicamente. Eu sei que vai ser difícil um dia eu parecer com a Sandra, mas... Amém. Deus vai nos dar um novo corpo glorificado quando Ele vier buscar a sua igreja. Então, eu creio nisso. Então, querido, eu queria te fazer pensar um pouquinho sobre relacionamento com Deus. Quem ama, se relaciona. Quem ama não consegue apenas ficar assim, sem a profundidade que a gente precisa. O amor é algo intenso. Amor é algo que nos muda a nossa atitude. Então eu quero te fazer pensar o seguinte, muitas das vezes a gente está tempão na igreja, tempão fazendo as coisas e tal, e a gente ganha vidas, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, a gente evangeliza, a gente visita os hospitais. Inclusive na Missão Jovem a gente tem uma equipe que chama Liga da Alegria. E essa Liga da Alegria, ela visita os hospitais, tem as criancinhas com câncer, e elas fazem ali a alegria das crianças mesmo, levam um brinquedo, fazem ali uma brincadeira, e é bem legal. E a gente chama de Liga da Alegria. Então, esse relacionamento com Deus, quando a gente fala de relacionamento, não tem a ver muito com os frutos que a gente faz, não. Com as nossas obras. Porque a Bíblia fala, observem bem, o que a Bíblia fala aqui em Mateus 7:22, fala assim, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Olha a resposta do Senhor. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Isso nos confronta. Isso nos confronta. Isso nos faz a gente, peraí,
Mas eu trabalho tanto na obra, eu faço tanta coisa, eu toco, eu canto, eu pulo, eu evangelizo, eu visito hospitais, e ainda assim eu posso dizer que eu estou vivendo uma vida que não tenho relacionamento com Deus? Não, eu não estou dizendo isso, a palavra de Deus está dizendo isso. Porque se ele pode dizer no final das coisas que não te conhece, é porque ele não se relacionou. Não se relacionou. E como é que a gente se relaciona com Deus? Eu queria que você pensasse um pouquinho em relacionamento. Noé, por exemplo. Esse texto lá de Gênesis, que é a base do congresso, ele fala da aliança lá que Deus fez com Noé. E imagina aquele homem dizendo para os 4 cantos ali daquele tempo, dizendo, olha, vai vir uma chuva aí e tal, e vai chover 40 dias e 40 noites, e vocês vão ver que vai encher aqui, só vai ser salvo quem entrar na minha arca. Eu creio que muita gente olhou esse velho louco. Imagina, pensa comigo. Talvez aqui em Belém, se tivesse alguém na praça ali gritando, diz, olha, vai chover 40 dias e 40 noites em Belém. Se preparem, sabe, fiquem espertos, porque quem não entrar aqui na minha arca, pode morrer, vai perecer. Talvez Noé foi alguém que foi muito assim, como a linguagem popular do jovem, foi muito avacalhado, muito encarnado. Louco, velho, rapaz, não tem o que fazer, para com isso. Mas ele prosseguiu, e a gente observa que a obediência dele salvou a vida dele. A obediência dele gerou bênção na vida dele. Salvou tanto ele quanto a família dele, né? Mas a gente observa que essa aliança feita com Noé foi feita entre Deus e aquele homem era falho. E a gente também observa a aliança feita com Moisés. A gente observa a aliança feita com Abraão. Imagina Abraão, o quanto ele amava, o quanto ele dependia, o quanto ele acreditava no Deus poderoso, ao ponto de entregar o seu filho, de quase ali tirar a vida do seu filho, o único filho que ele tinha lutado. Era um milagre a vida de Isaac. Mas alguém que se relaciona com Deus, é capaz de fazer loucuras, é capaz de entregar tudo. São sinais que a gente observa na vida de alguém que se relaciona com Deus. Mas Abraão, apesar de ser alguém que entregou tudo e foi capaz, é o nosso pai na fé, ainda assim ele era falho. Era alguém que Deus estabeleceu uma aliança, mas era uma aliança falha também, por conta de Abraão, que era alguém limitado. Daniel, 3 vezes ao dia orava, se relacionava com Cristo. Imagina, querido, às vezes a gente é acostumado a orar só, Senhor, abençoe esse café. Não, obrigado, Senhor, pelo dia que Tu nos deu, e nos dá um dia abençoado, Pai. Abençoe esse café, não deixe fazer mal, e dê a todos que não têm, em nome de Jesus, amém. A gente até decora, né? Então, a gente às vezes está acostumado a orar e a falar com Deus de uma forma repetitiva. Agora, tu imagina o seguinte, você que é casado, tem um relacionamento, você diz assim, todo dia você fala o mesmo tipo de coisa para sua esposa ou para o seu esposo. Todo dia você fala a mesma palavra, a mesma frase para a pessoa que você se relaciona. Será que realmente está se relacionando? O que ela vai achar de você? Que cara chato, ele parece um gravador que repete a mesma coisa o tempo todo. Relacionamento desperta em nós, a cada vez que a gente se relaciona com Deus, desperta em nós algo diferente. A gente vai crescendo em conhecer o Senhor, e quanto mais a gente conhece o Senhor, mais Deus vai mudando a nossa vida, e mais a gente vai se surpreendendo com as nossas próprias reações. Porque sabe de uma coisa? Uma das características, não coloquei aqui, mas eu estou me lembrando agora. Uma das características de alguém que é aliançado com o Senhor, que experimentou essa aliança e tem o amor de Deus no coração, não é apenas as suas atitudes que mudam, mas as suas reações. Porque a atitude a gente às vezes planeja, a gente pensa, a gente consegue refletir, às vezes a gente é controlado, tem um autocontrole, e a gente planeja naquilo que a gente vai fazer, mas as nossas reações são aquilo que vem de imediato, vem aquela resposta de imediata. Sabe, aquilo que a gente não espera, ou seja, a nossa reação é aquilo que nosso coração está cheio. A gente às vezes precisa refletir nessas coisas, são coisas simples do dia a dia, mas Deus ele utiliza as coisas simples do dia a dia para falar conosco, não é coisa muito complexa não. Deus ele quer que nós nos relacionemos com Ele e quer que nós passamos a conhecer a Ele. Por isso, Ele estabelece um monte de coisa. A natureza, ainda há pouco a gente cantou no início desse culto uma canção que fala grandioso és tu, e tem uma parte da música que ela fala disso. As naturezas, elas falam sobre o Senhor. A família, a gente aprende muito na família sobre Deus.
Mas eu quero continuar aqui, Davi. Imagina Davi, querido. Davi, alguém que estava lá no canto, esquecido. Esquecido não, estava fazendo ali, cuidando das ovelhas, e os irmãos dele trabalhando. Era alguém que, a gente já conhece a história, era alguém que não era o escolhido, o primeiro escolhido. Não tinha características aos nossos olhos. Talvez ele, como a gente viu, foi o último a ser apresentado ao profeta antes de ser ungido. Foi o último. Mas é o que? O seguinte, o pai dele, os irmãos dele, talvez a sociedade inteira não reconheciam em Davi quem ele era. Mas Deus sabia quem ele era. Porque ele tinha um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que enquanto ele estava lá no deserto, cuidando das ovelhas, ele ficava ali, salmodiando, cantando, se relacionando com Deus. Imagina como tocar o coração do Senhor. Só ele, Deus, não tinha ninguém não. Porque às vezes a gente está na igreja, querido. A gente está na igreja e é muito fácil, essas músicas são maravilhosas, e a gente levanta a mão, a gente chora mesmo, a gente se rasga na presença do Senhor. Mas, quando a gente está sozinho no nosso dia a dia, quando a gente está no trabalho, por exemplo, quando a gente está no trabalho, a gente também pode abrir o nosso coração e expressar nossa adoração a Deus. As nossas coisas do dia a dia, quando a gente está nos nossos afazeres cotidianos, a gente também pode estar adorando a Deus o tempo todo. O tempo da gente é muito corrido. E a gente, às vezes a gente pensa que precisa de um grande tempo. Eu vou deixar aqui 2 horas para poder ler a Bíblia e meditar e tal. Lógico, quem pode fazer isso, maravilha, acorde um pouquinho mais cedo. Mas a gente pode falar no dia a dia com Deus. Esses dias eu estava em casa, cheguei aqui da igreja, e minha esposa ela disse, eu estou com muita dor de cabeça. E eu estava sentado na cozinha, ali na mesa da cozinha, ela disse, você estava com muita dor de cabeça. E eu na mesma hora falei assim, bom... minha intenção era levantar para pegar um Anador para ela, um remédio. E a minha sogra também estava lá, graças a Deus pela vida dela, que tem nos ajudado muito com meus 2 filhotes agora nesses tempos de congresso. E eu disse, amor, eu não vou te dar remédio não, eu vou orar por você. E eu botei a mão sobre a cabeça dela e disse, Senhor, Tu és o médico dos médicos. A Tua palavra fala que aquilo que a gente pede em Teu nome a gente recebe. Eu estou pedindo que Tu cure. Cura ela, Senhor. Oração simples. E quando eu acabei de orar, a minha sogra disse, toma o Anador. Eu falei, Senhor, queimar ela. Eu falei, só no meu coração. E aí, ela já ia realmente em direção a pegar lá o Anador. E a Sandra disse, não, peraí. Passou. Não foi, amor? Ela disse, passou. Passou. Eu fiquei assim, que maravilha do que Deus faz, cara. Uma coisa simples, do dia a dia. Isso mostra, querido, eu quero te dizer o seguinte, são coisas simples. Às vezes, olha, falar de aliança com Deus, tem várias coisas para falar, mas eu estou falando só de 2 coisas principais. Amar a Deus sobre todas as coisas, e para isso quem ama se relaciona. E depois amar o próximo. E um sinal de que a gente conhece a Deus, que a gente se relaciona com Deus, é que a gente pensa nele o tempo todo. A gente o tempo todo pode contar com Deus para as coisas mais simples e as coisas mais complexas também. Mas ainda assim, Davi, que foi aquele garotinho que venceu aquele gigante, que derrubou aquele gigante daquela forma, pastor Reginaldo pregou domingo aqui poderosamente sobre essa guerra, né, que lançou a pedra ali e Deus deu a vitória. Algo maravilhoso mesmo. Mas ainda assim, essa aliança feita com Davi foi feita com um homem falho. Davi foi o único homem que Deus olha e diz assim, homem segundo o coração de Deus. Alguém que, uma das características, assim, algo que me chama muito a atenção na vida de Davi, é quando ele vem trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém mais uma vez, e ele vem conduzindo ali como uma autoridade, como o rei de Israel, e ele não estava nem querendo saber qual era a proforma, ou qual era a liturgia ali, a cerimônia. Ele não queria saber. A Bíblia diz que ele dançava ali na presença de Deus, até a própria mulher dele se escandalizou com ele. A Bíblia não diz isso, mas eu imagino que quando você tem uma vitória, quando você assim é grato a Deus, quando Deus te dá a vitória, você fica lembrando das coisas que Deus faz na tua vida. Eu imagino que Davi estava vindo ali, dizendo assim, Senhor, como tu pudeste fazer isso comigo, tu me tiraste lá do deserto, cuidando das ovelhinhas. Tu me deste lá, eu cantava, ninguém estava vendo, mas tu estava vendo, Senhor. Tu me deste vitória lá sobre o Golias. Tu me deste vitória, agora eu sou rei.
Todo mundo me perseguiu, eu não estava querendo matar de fato Saul, mas tu me protegeste, agora eu sou rei, agora tu está me dando a honra de trazer a arca da aliança que representa a tua presença. Eu não aguento, eu não quero saber, eu não sou rei não, para ti eu sou filho. Abriu mão daquilo que ele era, da proforma, não quer saber, pula meu na presença do Senhor. Mas querido, ainda assim Davi falhou. Davi falhou. E aí tem uma outra alguém que foi enviado. E a partir dessa aliança, feita com o Pai, através dele, essa aliança nos alcançou, que é o Senhor Jesus. Essa aliança feita entre Deus e o Senhor, por amor a nós, essa aliança não falha, porque Ele é perfeito, porque Ele é puro, Ele é único, Ele não pecou. A aliança dele não falha, de forma alguma. E é sobre essa aliança que a gente tem falado o ano todo. A gente, sempre no Congresso Jovem, a gente estabelece um tema, um ano. A gente trabalha nesse tema um ano inteiro. Eu me lembro que o primeiro congresso que nós fizemos foi o Restauração. E nós falamos desse tema, falamos sobre 5 aspectos, que era confronto. Primeiro, para ser restaurado, precisa ser confrontado mesmo. E depois você precisava refletir sobre aquilo que você estava sendo confrontado. E a terceiro passo era atitude. Você precisava ser confrontado. Pensar sobre aquilo, mas você precisa ter atitude. E a principal atitude que a gente estava incentivando os jovens e até hoje a gente incentiva é de quebrantamento diante de Deus. E quando a gente se quebranta diante de Deus, a gente dizia, você começa a ter intimidade com Ele. E quando a gente tem intimidade, a gente é restaurado. Isso a gente falou, ano passado a gente falou sobre a colheita, e a gente fez as pessoas refletirem um pouquinho sobre aquilo que tem semeado. Às vezes a gente colhe, a gente vive uma vida que a gente não tem noção de que, na verdade, nós estamos semeando aquilo que a gente está colhendo. E a gente trabalhou, e esse ano a gente está falando sobre aliança. E falamos o ano todo, retiro e tal. Então, assim, é uma temática muito forte, muito profunda. E a aliança, o principal ponto que eu queria chamar a atenção é essa aliança que o Senhor estabeleceu conosco através do seu Filho amado Jesus, em que nele, nós podemos ser nova criatura. Mas a segunda característica, querido, de alguém que é aliançado com o Senhor, a primeira é aquele que se relaciona com Cristo. E a segunda é, olhamos para as pessoas com os olhos de Cristo. A gente passa a olhar para as pessoas com os olhos de Cristo. Porque a gente só pode amar o próximo como a si mesmo se nós de fato tivermos relacionamento com Deus. Porque amar o próximo como a ti mesmo é um outro desafio. Amar o próximo como a ti mesmo é um outro desafio. Uma vez eu vi alguém pregando e eu achei muito profundo. Ele disse assim, sabe o que é amar o próximo como a ti mesmo? É você ter R$200, comprar uma camisa. Aliás, você tem R$200 para comprar uma camisa. E tem alguém que não está precisando de uma camisa. E aí, em vez de você comprar uma camisa de R$200, você pega 100, compra uma para ti de 100, compra uma para ele de 100 e divide. Ama o próximo como a ti mesmo. Amar, não tem como ter relacionamento com Cristo. Não tem como amar a Deus, conhecer a Deus e não cumprir o segundo maior mandamento dele. Amar o próximo como a si mesmo, é um relacionamento na horizontal aqui. Amar o próximo como a si mesmo, honrar a Deus, amar a Deus, entronizar o Senhor sobre todas as coisas. Honrar os nossos líderes, honrar os nossos pais. Amar a Deus, sabe de uma coisa, querido? Um dos principais desafios de jovem, talvez o principal desafio de jovem, eu tenho conversado com jovem quase todo dia ao longo desses anos aí, e um dos principais desafios é justamente o relacionamento pais e filhos. O relacionamento entre pais e filhos, a gente ouve o jovem falar de um determinado assunto, e quando ele vai falando, a gente vai pedindo, Senhor, Espírito Santo me dá discernimento, e quando você vai ouvindo aquilo, você observa que a raiz do problema está no relacionamento pais e filhos. O pai, ele tem uma autoridade dada por Deus que não é delegável, é só ele. Então, essa falta de relacionamento com pais e filhos tem gerado um monte de jovens deformados. Eu achei assim, maravilhoso o que Deus fez no congresso sexta-feira. Eu tenho 36 anos. 36 anos, né, amor? E em 36 anos, o meu pai, ele nunca tinha feito o que ele fez sexta-feira comigo. Nunca tinha feito. E ele me abençoou de uma forma que eu quase voo ali. Olha que não é fácil voar, né? E
Ele me abençoando, eu comecei a abençoar os meus filhos. Eu creio que gerações foram abençoadas ali. Alianças foram refeitas. Jovens saíram dali abençoados. Serão pessoas diferentes. Porque o problema de às vezes a gente não se relacionar bem com o pai, a gente não consegue se relacionar bem com Deus, porque o pai é uma referência de Deus na casa. Nós olhamos para o pai. E a gente precisa olhar para ele e lembrar do seu pai eterno. A gente dá um curso de noivos aqui, e a gente fala o seguinte para os noivos: olha, o desafio do noivo não é apenas ser um bom noivo, não é apenas ser um bom esposo, não é apenas ser uma boa esposa, mas do noivo principalmente, o desafio do pai, aliás, do cônjuge ali, do esposo é a esposa olhar para ele e dizer assim: tu me lembra o meu noivo eterno. Você me lembra o meu noivo eterno. Você me lembra o meu noivo eterno. Esse é o desafio do homem. Esse é o desafio do homem. Então, querido, graças a Deus, que Deus tem consertado alianças nesses dias. E vai continuar consertando. Mas eu queria falar também de Jesus. Olha só. Expressar o amor para alguém que está próximo da gente, que só faz o que a gente gosta. Para o meu filho, quando ele faz carinho em mim, é fácil. Mas olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus faz. A expressão do amor de Jesus na vida das pessoas quando ele esteve aqui. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 23, 43. Diz assim. E esse texto foi quando Jesus estava ali na cruz já tinha sido chicoteado, já estava crucificado. E veio aquele ladrão lá e começou: olha, se tu não é filho de Deus, te salva a mim também e tal. E o outro disse: olha, rapaz, a gente está aqui porque de fato a gente merece, mas que pecado há? E ele reconheceu que o Senhor era filho de Deus e disse: olha, quando entrares no teu reino, me leva contigo. E olha o que Jesus falou, olha a expressão do amor dele por um ladrão, querido. Por um ladrão que estava ali para morrer porque era ladrão, tinha transgredido a lei. E a lei naquela época, a consequência desse pecado era a morte, de crucificação. E ele diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Agora tu imagina, alguém com dor, alguém que estava sendo ali, sofrendo da forma que sofreu, e ele ainda tem uma expressão de amor dessa forma. Olha Jesus e a prostituta, todo mundo sabe da história, ou a maioria. Jesus estava ali no templo e alguém chegou, os fariseus chegaram com ele e trouxeram uma prostituta. E disse: olha, ela foi pega em adultério. E a lei dizia naquela época que foi pega em adultério, tem que apedrejar. E Jesus continuou escrevendo ali na areia. E a resposta dele para aquele povo, hoje é fácil a gente dar essa resposta. Mas olha o que ele responde. Ele diz: quem que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Mas eu nem quero chamar atenção para essa resposta que ele deu para os fariseus. Eu quero que a gente atente para o que ele respondeu para uma prostituta. Alguém que estava à margem da sociedade. Alguém que tinha sido julgado e condenado à morte. Ele, por amor, ele diz assim, ó: se ninguém, Senhor, ele perguntou para ela: alguém te condenou? Onde estão teus acusadores? E ela diz: ninguém, Senhor. E olha o que ele disse: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a vida de pecado. Olha a resposta de Deus, do Senhor Jesus, para alguém que a sociedade dizia que não vale nada. Eu queria também falar sobre Lázaro, por exemplo. Se você lembrar de Lázaro, Lázaro estava morto. Lázaro estava morto depois de 4 dias. Jesus veio a Betânia e não foi atraído por alguém que estava trabalhando muito. Não foi atraído por alguém que estava adorando muito. Foi atraído por alguém que estava morto. Ele amava Lázaro. Eu estou falando sobre a expressão de amor que a gente precisa ter para o próximo. Essas pessoas que o Senhor mostrou o seu amor aqui, não são pessoas que, aos nossos olhos, merecem ser amadas. São pessoas que muitas das vezes a gente não quer conviver. Quem quer conviver com ladrão? Esses dias eu estava aqui pregando e acabei de pregar, desci bem ali. E um rapaz chegou comigo: pastor, eu estava pronto para fazer um assalto.
E ele começou a me falar do que ele ia fazer. E orei por ele, abracei ele. Caminhei ele para uma célula ali. Não é fácil. É desafiador. Mas é possível fazer. Porque é o mandamento dele, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Quando Jesus veio para Lázaro, Lázaro estava morto, não estava produzindo nada. Morto não produz. E quando Jesus veio e disse, tira a pedra. E Lázaro saiu. E ele pediu para alguém ir lá e tirar, desatar as ataduras. É claro que aquela morte era uma morte física. Mas às vezes a gente está numa situação de morte espiritual. De morte espiritual. E às vezes a gente precisa de alguém que seja a boca de Deus na nossa vida. A expressão de amor que nós precisamos ter com o próximo não é quando ele merece, não. É fácil a gente dizer que eu amo lá na África do Sul. Aquele que mora lá na África do Sul. Agora aquele que mora aqui perto. Aquele que mora aqui do lado. Aquele meu vizinho que põe o som alto, que me incomoda lá no trabalho. Amar o próximo como a ti mesmo é um mandamento do Senhor. Não é fazer como todo mundo faz. O Senhor veio e mandou Lázaro sair para fora. Mas tem algo que ele pediu para alguém fazer. Vai lá e tira as ataduras. Tira as ataduras. Sabe o que é isso? É alguém que morto espiritual não consegue andar sozinho. É alguém que morto espiritual precisa de alguém para andar do lado, para tirar as ataduras, para voltar a caminhar junto, para ajudar, para ser palavra, para ser boca de Deus, para dizer, meu irmão, você vai conseguir, eu estou aqui para te ajudar, para caminhar com você. Não é para a gente ser boca do inferno e começar a liberar palavras de maldição, matar as pessoas com as nossas palavras. A gente pode, a nossa palavra, ela pode gerar vida. E se nós somos alguém que ama a Deus e que ama o próximo, a nossa boca precisa ser boca que gera vida nos outros, que gera vida no próximo. E mesmo quando aquele próximo está fedendo, 4 dias de morto, mas alguém chegou e começou a tirar ali as ataduras, e ele começou a caminhar. Às vezes morto espiritual precisa disso. A gente precisa caminhar com aquele que está, aquele novo convertido, aquele que precisa de uma ajuda. A gente fala do amor de Deus, vê um monte de gente aceita Jesus e depois a gente deixa. O que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente precisa discipular elas, precisa caminhar com elas, precisa estar disponível, ouvir e ser boca de Deus, orientar. Porque dizer não é muito difícil, querido. A gente aceita Jesus e Ele transforma o nosso coração. Mas só que a nossa realidade continua sendo a mesma. A gente vive nesse mundo. E a Bíblia diz que enquanto a gente estiver nesse mundo, nós teremos tribulação. Mas nós precisamos andar aliançados, caminhando com Cristo, um ombreado com o outro, para que nós chegamos juntos a ganhar a vida eterna. Como igreja, precisamos abraçar dessa forma e ser boca de Deus. Às vezes a gente está fedendo de uma forma. Ontem uma jovem chegou comigo, uma jovem senhora chegou comigo e disse assim, lá no centro de convenções, eu fiquei tão... Um momento a gente foi ali atrás, resolvi algumas coisas e a jovem ela disse assim, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, pode falar. Ela disse assim, eu me sinto suja. Eu não mereço estar aqui. Eu me sinto fedida. Eu me sinto, Deus não me ama. Eu não valo nada, eu não tenho valor algum. Eu fiquei olhando para ela. Eu achei que era uma pegadinha, alguma coisa, porque é tão forte. E eu comecei a entender e ouvir por que eu tinha saído da cadeira lá, que eu estava ouvindo a palavra para resolver o negócio. Na verdade, o Senhor estava falando com aquela moça lá, ela estava precisando de uma palavra. Às vezes a gente se sente assim, suja, não vale nada. Às vezes a gente se sente que a gente não merece, mas não é pelo nosso mérito, é por graça. Sabe de uma coisa, querido? Deus fala comigo de uma forma muito profunda através dos meus filhos. E uma vez, eu cheguei em casa, o Filipinho tinha aprontado na escola e a Sandra estava muito braba, e ela disse assim, conversa com ele. Eu cheguei com ele, filho, eu quero conversar com você. Ele disse assim para mim, eu não quero falar com você, eu não gosto de você, eu quero ir embora dessa casa. Eu falei, meu Deus do céu. Queima ele, Jeová. Eu fiquei assim, a minha vontade foi tirar o cinto e vem cá, rapaz, a vara é para a costa do tolo. Mas eu fiquei assim, eu sempre peço, Senhor, me dá
não me deixa perder a oportunidade de refletir nele, de forjar ele, a tua imagem, a tua semelhança. Não quero apenas me livrar da situação, mas eu quero que, se tu me deste ele como autoridade, como meu filho e eu como autoridade na vida dele, a educação é minha. Então me dá a oportunidade. Eu sempre peço oportunidade e fico ligado. E ele começou a falar, eu levei ele para o quarto, ele começou a dizer: eu não gosto de você, eu quero ir embora, eu não gosto dessa família. Eu quero, com 5 anos. E aquilo me confrontou, ele ficou assim uns 5 minutos falando, eu fiquei pedindo a Deus sabedoria. Como que eu saio dessa, Senhor? E o Senhor me deu um discernimento ali. Quando ele começou a dizer assim: eu não gosto de você, eu comecei a dizer: eu gosto de você. Ele disse: eu não quero você. Eu falei: eu quero você. Você é precioso para mim. Você é único para mim. Eu estava lá quando você nasceu. Sabe por que o papai trabalha todo dia? É para te dar o sustento. O papai se esforça. Eu vi quando você nasceu, o papai se emocionou. Eu já te mostrei o vídeo. Ele começou a parar, ficou me olhando e chorando, começou a lagrimar, ficou quieto. Eu não levantei a mão para bater ele, apenas a minha palavra. O Espírito Santo falou com ele. E eu comecei a dizer: você é precioso para mim, filho. Eu não quero que você vá embora. O seu lugar é aqui na minha casa. Essa casa é sua. Você tem que... Aqui, ó, a gente está no nosso quarto. Eu posso te pegar no colo. Não tem lugar melhor para você estar do que aqui, filho, junto comigo. Eu quero você. Você é precioso para mim. Você continua sendo meu. Eu falei para ele assim: olha, quando você era pequenininho, eu limpava os seus cocôzinhos lá. E mesmo feito cocô, filho, fedido, você ainda era meu filho. Não mudava o fato. Sabe por quê? Porque nas suas veias corre o meu sangue. Assim o Senhor faz com nós. Às vezes a gente está tão sujo, tão não merecedor. Às vezes a gente está tão distante desse amor de Deus, tão distante da imagem e semelhança do Senhor. Mas assim como Gênesis diz que o mundo era sem forma e vazio. O mundo era sem forma e vazio. Mas o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. E veio uma voz e disse: haja luz. E houve luz. A voz do Senhor começou a dar forma. A voz do Senhor foi começando a transformar aquilo que era vazio e sem forma. E começou a dar forma. Nessa noite, eu não sei como você está. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como você chegou aqui, até aqui. Mas talvez você diga assim: eu estou sem forma e estou vazio. Mas o Espírito do Senhor está aqui, pairando sobre esse lugar. E Ele nessa noite diz: eu tenho uma aliança. E essa aliança ela não pode ser quebrada, porque fui eu que fiz com o meu Pai. Essa aliança foi uma aliança de sangue. Tudo que eu fiz foi por você. Tudo que eu fiz foi para você. Aliança maior, aliança que gera vida, aliança que transforma, aliança que dá a capacidade de dizer não. A gente consegue dizer não. A gente aprende a dizer não. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você, meu amigo, está me ouvindo, está ouvindo e dizendo assim: mas eu não vou saber dizer não para meus amigos. Eu não vou saber dizer não para as coisas, para aquela situação. Não consigo dizer não. Eu também pensei assim. Quando eu aprendi a dizer não, é algo louco, é algo que liberta a gente. As oportunidades vêm e o Espírito Santo vai transformando o teu coração. E aquilo que você estava fazendo sempre, você deixa de fazer. E você começa a dizer não, você diz não para aquilo. Depois começa a dizer não para aquilo também. E a tua vida vai começando a tomar outra forma. Vai começando a ter a forma. O Senhor vai entrando no teu coração. Vai te fazendo a imagem e semelhança dEle. E você vê que você já não faz parte desse mundo. De fato, você não faz parte. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Estamos aqui, mas não somos desse mundo. A nossa vida, o amor dEle, a aliança dEle, não é apenas para essa vida, é para a vida eterna. Muitas das vezes a gente faz alianças que é só por aqui, por 5 minutos, por 15 minutos, por 1 hora, por 1 ano, por 15 anos. Mas eu quero te dizer que em 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. E nós vamos decidir nesse menor tempo, nessa gota d'água,
que é a eternidade, o que seremos eternamente. A aliança que Deus tem para a gente é uma aliança eterna. É uma aliança eterna. Não sei se o vídeo que eu pedi para estar pronto, se tiver, você pode soltar. A aliança que o Senhor tem conosco é uma aliança eterna. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia, Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor marcou um encontro contigo para te apresentar uma aliança que vai mudar não apenas a forma de você sair daqui, porque a gente sai do culto de segunda-feira, a gente sai cheio de alegria, a gente sai animado, a gente sai assim, motivado. E talvez você que veio aqui vá sair assim, você ouve louvor, ouve palavra. Mas o que o Senhor te trouxe até aqui, te atraiu até aqui, foi para estabelecer uma aliança com você, que não vai apenas te fazer sair daqui alegre, e essa alegria ela vai passando, vai passando. O Senhor quer que você nasça de novo hoje. O Senhor quer que você acesse essa graça, essa aliança que Ele tem hoje. E eu queria que você viesse correndo aqui, o primeiro que ainda nunca fez, nunca confessou a Cristo como Salvador. A gente quer te conhecer e quer orar com você. O primeiro, ou que está distante dos caminhos do Senhor, corre para cá, corre para os braços do Pai, corre para o braço do Pai, corre para o braço do Pai. Talvez você se sinta dessa forma, não merecedor, mas não é por mérito, querido, é pela graça dele. Talvez você chegou aqui e diz assim: eu não mereço esse amor, mas não é por mérito, não é por mérito, é um favor imerecido mesmo. A Bíblia diz que o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nessa noite, Ele quer te dar essa aliança, estabelecer essa aliança contigo. O amor de Deus, Ele vem transformar, Ele vem buscar e salvar o que estava perdido. E aquele jovem é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Mesmo amando esses jovens, eu acho que talvez eu até daria minha vida por eles. Mas eu sei, como pai, eu creio que muitos de nós aqui, vocês são pais, não entregariam seus filhos por amor de alguém. E ainda mais entregar o seu filho por amor de alguém que estava naquele momento acusando, dizendo: tu não és Deus, tu não és rei, te salva e salva a mim mesmo. O Senhor morreu. Nós falamos isso sábado. O sacrifício do Senhor foi por aquele que estava assaltando, foi por aquele que estava sendo assaltado, e foi pelo policial. Ele veio buscar e salvar a humanidade. A aliança que Ele estabeleceu foi com a humanidade. E às vezes, como igreja, a gente acha que o amor de Deus é só para a gente. A gente acha que o amor de Deus é só para o povo de Deus. João 3,16 diz que porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o que Ele tinha de mais precioso, para que eu e você apenas creia, e a vida eterna teremos. Apenas crer. E crer significa confessar a Cristo como Salvador. Crer significa: eu aceito esse sacrifício. Eu aceito esse sacrifício. Eu também quero chamar à frente aqui aqueles que caíram, aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor, aqueles que precisam restabelecer a aliança. Corre aqui, querido. Corre aqui, eu quero orar com você. Nós queremos orar com você. Aquele que na caminhada, durante a caminhada, de alguma forma, o mundo levou, mas hoje está aqui. Veio talvez por um convite de alguém. Veio porque viu na TV, veio porque ouviu a rádio. Veio porque foi atraído a esse lugar. O Senhor está dizendo para você, Ele quer gerar vida em teu coração, transformar a tua vida. Não fica aí não. As cadeias, você não está preso aí. Você não está preso, corra para cá. Em nome de Jesus, que as correntes sejam quebradas, que as cadeias sejam quebradas. Em nome de Jesus, corre, sai do teu lugar, querido. Sai do teu lugar.
Amanhã pode ser tarde. A gente não sabe o dia de amanhã. O seu compromisso é com o Senhor. Acesse esse amor dele disponível nessa noite. A porta da graça ainda está aberta. Corra, corra, escapa-te. Escapa-te, escapa-te. A decisão é sua, só sua. Ninguém pode decidir por você. Os teus amigos não vão decidir por você. Os teus pais não vão decidir por você. A tua namorada, o teu esposo não decide por você. Deus abençoe, mas ainda há mais gente. Ninguém vai decidir por você, somente você decide. O que a gente está te convidando não é para te oferecer algo que apenas vai te dar uma alegria passageira. O que a gente está dizendo para você é que hoje há um banquete para transformar a tua vida. E as coisas velhas vão ficar para trás e tudo vai ficar novo. As práticas velhas ficam para trás. O Senhor apaga os pecados e te dá uma vida nova. E aquele que chegou aqui todo desfigurado, eu profetizo que vai aqui um dia pregar a palavra do Senhor e dizer que Ele transforma, que Ele cura e que Ele liberta e que Ele vai nos levar para morar eternamente com Ele. Outrora, talvez o inimigo usou de uma forma, mas a Bíblia diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça dele. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça do Senhor. Quem é mais perdoado, mais é grato, mais ama, mais quer ficar perto. Glória a Deus, ainda há gente, ainda há pessoa jovem. Jovem, você é livre. Não deixa o inimigo te enganar, não. Não deixa o inimigo te enganar, não. É hoje, não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã, pai. Pai, é hoje. É hoje, pai. É hoje, mãe. É hoje que o Senhor quer mudar a tua vida. É hoje que o Senhor marcou encontro contigo. É hoje que o Senhor quer tocar e mudar a tua vida. Ainda há lugar aqui. Nós vamos encerrar por causa da hora. Mas eu sei que o Espírito Santo ainda tem pessoas aqui que está incomodando, falando. Não permita que o inimigo te engane. Amar as pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda há pessoas que o Senhor quer restabelecer alianças. Ainda há pessoas que o Senhor quer restaurar alianças. Ainda há pessoas que o Senhor quer entrar no coração e mudar a vida. Que as coisas velhas fiquem para trás. Ainda há pessoas. Ainda há pessoas. Estenda a mão para cá. São vidas que estão tomando a maior e mais importante decisão de sua história. E que essa noite, Deus, Ele transforma e liberta. Ele está estabelecendo uma aliança com essas pessoas. E nós profetizamos, ó Pai, libertação, transformação, vida nova, em cada pessoa, em cada irmão, em cada jovem que está aqui essa noite, Senhor, de joelhos dobrados. Estende as tuas mãos agora, mãos poderosas, perdoa os pecados, perdoa as falhas, perdoa as transgressões, escreve o nome dela no livro da vida e sela no teu sangue. Senhor, queremos profetizar nova vida, nova história, uma nova fase. E Deus, que esta salvação ela venha se estender para os familiares, para os parentes, para os amigos, para os irmãos, Senhor, dessas pessoas. Assim nós profetizamos transformação, mudança de vida no nome do Senhor Jesus. E quem assim crê, dê uma linda salva de palmas a todas essas pessoas. Deus vos abençoe. Olhe para cá, amados. Vocês que vieram aqui à frente e tomaram a decisão por Cristo, vocês são muito importantes para nós. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, nosso amigo incomparável e inseparável, esteja com você, com toda a sua casa e família, não só hoje, mas para sempre. E a igreja diga: amém.
A vitória é nossa. E a vitória é nossa. Dê uma linda salva de palmas ao bom mestre. Abraço o irmão e a irmã e diga: uma semana de bênção e de vitória. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Vamos lá, juventude. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte.